Tudo o que vai embora está em descompasso com a frequência que você está acessando. Há um momento, sutil e doloroso, em que a consciência se expande, e tudo aquilo que não está alinhado com a nova frequência começa a desmoronar. Pessoas se afastam, relacionamentos perdem o brilho, ideias antigas soam vazias, ambientes se tornam insuportáveis. O que antes era confortável passa a sufocar. E você pensa, por que, justo agora que estou mudando, tudo está ruindo? Porque a nova frequência exige espaço, e nada que está desalinhado com a sua verdade pode permanecer. A consciência não é um conceito, é uma força real que reorganiza sua vida. Ela dissolve ilusões, revela máscaras, escancara o que você tolerava por medo, e te convida, com firmeza e amor, a soltar tudo que não ressoa mais com quem você está se tornando. Essa é a parte que quase ninguém te conta. A elevação da consciência não é um passeio leve, é um processo de morte simbólica. Você vai ter que dizer adeus a versões suas que já não cabem, a vínculos que sustentavam sua zona de conforto, mas não a sua expansão. Vai doer, vai parecer solidão, mas é purificação. É o universo te dizendo: você pediu para mudar, então eu estou limpando o caminho. Não é castigo, é coerência vibracional. Se você passa a vibrar amor próprio, as relações baseadas em dependência começam a desmoronar. Se você vibra abundância interior, as situações que te colocavam no papel de vítima não fazem mais sentido. Se você acessa coragem, as amarras do medo se soltam, e tudo o que sai da sua vida está apenas cumprindo a ordem vibracional que você mesmo deu, ainda que inconscientemente. O processo é simples, mas não é fácil. Você começa a ver coisas que antes ignorava, começa a perceber a toxicidade que normalizava, começa a sentir o desconforto de fingir ser quem não é, e então, algo mágico acontece, você não consegue mais voltar. O salto de consciência é como uma porta que, uma vez atravessada, não pode mais ser desatravessada. Você pode até tentar se encaixar de novo, mas sentirá claustrofobia espiritual. Pode até tentar fingir que não mudou, mas seu corpo vai gritar. Seu campo vibracional vai te empurrar para frente, mesmo que você tente ficar. E nessa fase, muita coisa parece dar errado. Mas a verdade é que as coisas estão, pela primeira vez, se alinhando com quem você realmente é. Não se assuste com os finais. Eles são respostas. Não tema os silêncios. Eles são preparos. Não se desespere com o vazio. Ele é o ventre do novo. A vida não te tira nada. Ela te limpa. Ela te coloca cara a cara com a sua essência e pergunta: você está pronto para viver com verdade? Essa pergunta assusta, porque viver com verdade significa soltar as fachadas, os personagens, os padrões que te faziam ser aceito. Mas nunca inteiro. Nesse ponto da jornada, muita gente desiste, volta atrás, regride, porque a verdade, nua e crua, dói, mas ela também liberta. Quando você aceita esse processo, quando para de resistir às perdas e começa a vê-las como respostas vibracionais, tudo muda. Você para de implorar por permanência e começa a confiar na coerência. Você entende que o que ficou está com você porque vibra com você, e o que se foi nunca foi de verdade. Foi só reflexo de uma consciência antiga. Esse é o nascimento de uma nova realidade, não construída com esforço, mas com verdade. Você começa a atrair pessoas com quem pode ser inteiro, situações que refletem sua força e não mais suas feridas, caminhos que pedem coragem e não submissão. E então, pela primeira vez, você sente que está no lugar certo, sendo quem realmente é. Esse é o ponto de virada. Quando você para de gritar, o universo começa a falar. Por muito tempo, a sua busca era barulhenta. Era um esforço constante, um clamor ansioso, uma tentativa desesperada de entender, alcançar, realizar. Você falava com o universo como quem grita por socorro, e, em meio a esse clamor, tudo o que recebia era eco. Não porque o universo não quisesse responder, mas porque ele não fala na frequência do desespero. Ele sussurra, ele revela, mas só quando você silencia por dentro. Esse é o ponto da jornada em que muitos, depois de tanta dor, aprendem a se calar, mas não com resignação, com reverência. Quando a mente cansada finalmente solta as rédeas. Quando o coração, depois de tanto se machucar tentando controlar, se entrega. Então acontece o que antes parecia impossível. Você começa a ouvir
Não ouvir com os ouvidos, mas com a alma, com aquele lugar dentro de você que sempre soube, sempre sentiu, sempre intuiu, mas estava soterrado pelo ruído do medo, do ego, da pressa. É nesse lugar que o universo sempre falou, mas você só consegue acessá-lo quando para de tentar forçar respostas. A consciência não exige barulho, ela floresce no silêncio. É quando você para de correr atrás, que as coisas começam a te encontrar. É quando você deixa de implorar, que a vida começa a fluir. É quando você não precisa mais provar nada, que você se torna digno de tudo. O universo é um espelho, mas ele não reflete a sua aparência, reflete o seu estado interno. Quando você vibra medo, ele te devolve labirintos. Quando você vibra controle, ele te dá caos. Mas quando você vibra presença, quando você aceita o agora como ele é, ele se transforma. Porque ele só pode te entregar aquilo que você está pronto para sustentar. Você acha que está esperando a vida mudar. Mas na verdade, a vida está esperando você mudar. Não mudar de lugar, não mudar de profissão, mas mudar de frequência. E isso não se faz com esforço externo, mas com rendição interna. Há uma delicadeza nisso, uma suavidade que você não conhecia, porque sua mente sempre achou que tudo tinha que ser na marra. Mas agora, você começa a perceber que quanto mais leve você é, mais profundo você se torna. Quanto mais você solta, mais a vida segura. Quanto mais você confia, mais as portas se abrem. Esse é o ponto em que você começa a sentir antes de decidir. Você começa a respeitar os sinais, os silêncios, as sensações sutis. Você já não pergunta mais por quê, com revolta, mas para quê, com curiosidade. E essa simples troca de perguntas transforma o que você atrai. O universo é sábio. Ele não trabalha com gritos. Ele trabalha com vibração. E se sua vibração é presença, é amor, é verdade. Ele responde com milagres sutis, mas inequívocos. É aquela mensagem que chega no momento certo. Aquela pessoa que cruza seu caminho no instante exato. Aquela intuição que te leva por uma rota diferente e te livra de um desastre. Você para de viver por lógica e começa a viver por coerência interna. Não é mais sobre o que você quer, mas sobre o que te corresponde vibracionalmente. Essa é a parte onde você sente gratidão, não porque tudo está perfeito, mas porque você finalmente entendeu o jogo. A realidade externa nunca foi o problema. O que estava desalinhado era a forma como você se relacionava com ela. E agora, você mudou o canal. O universo sempre quis te dar mais, mas ele esperava que você desbloqueasse o receptor. E você só consegue isso quando para de procurar fora e começa a escutar dentro. Quando o universo se torna você, chegamos ao ponto em que as perguntas silenciam não porque foram respondidas, mas porque já não são mais necessárias. Aqui, o que importa não é mais o que você entende com a mente, mas o que você sente com o ser. Você não está mais buscando sinais. Você é o sinal. Você já não pergunta mais se está no caminho certo, porque percebeu que você é o caminho. Já não tenta mais controlar o tempo das coisas, porque sabe que o tempo não se atrasa quando você está em paz. Já não se preocupa em saber o que virá depois, porque sente com todo o seu corpo que está exatamente onde precisava estar para que tudo comece a acontecer. A separação se dissolveu, a ansiedade se curvou, o medo não desapareceu, mas agora ele não dirige mais. Você entendeu que tantas pessoas passam a vida sem perceber. A realidade externa só muda quando você muda sua realidade interna. E agora, ela mudou. Os encontros que chegam não são mais para te testar, mas para te espelhar. As oportunidades não são mais batalhas, mas convites. Você não está mais reagindo, você está criando. É nesse ponto que muitos chamam de magia, mas não é magia. É coerência energética, é quando sua vibração deixou de pedir e passou a merecer. É quando o universo não precisa mais ser convencido, porque você já se tornou a frequência daquilo que deseja. Você sente, a cada respiração, que tudo o que sempre buscou, na verdade, sempre esteve aí. Você só precisava despertar para enxergar, expandir para acolher, silenciar para ouvir. E agora, algo dentro de você não dorme mais. Você já não se pergunta mais se merece amor. Você é amor em estado bruto, transbordando, transformando tudo o que toca. Já não luta mais por respeito.
Você anda com uma integridade tão alinhada que o mundo aprende a te respeitar apenas por te sentir. Você não implora mais por presença. Você é presença. Isso não é arrogância. É verdade interior. É o reconhecimento de que o universo nunca esteve fora. Ele sempre foi o reflexo do seu estado mais íntimo. E agora que você está inteiro, o universo também está. O tempo desacelera. As decisões ficam mais simples. O corpo relaxa, porque tudo que antes exigia esforço, agora se alinha por sintonia. Você ainda sente dor? Sim, mas ela não te destrói mais. Você ainda sente medo? Sim, mas ele não te paralisa mais. Você ainda sente dúvidas? Claro, mas elas não têm mais o poder de te desconectar, porque agora você se habita. E o mais bonito é que, ao se habitar, você começa a curar o mundo. Você se torna um campo, um ponto de luz, uma vibração que afeta os lugares por onde passa, as pessoas que toca, as conversas que sustenta.